Mercedes-Benz e-Actros. Não vou chamar de novo ainda porque não está no mercado, mas, cara, vai chamar atenção aqui na Fenatran. Ao meu lado, David Silvério. Tudo bem, cara? Tudo bem. Vocês conhecem ele de outros carnavais, fez o walk around com a gente no Arox, na ocasião de lançamento, cerca de um ano atrás. Foi legal pra caramba. Nossa, e aí, muito bom recebê-los novamente agora aqui com o nosso e-Actros aqui, apresentar a tecnologia para vocês aí. Exatamente. E é o que a gente quer saber, a gente quer conhecer a nova tecnologia. Vamos fazer um walk around, apresenta pra gente detalhes, parte técnica, seja bastante específico. O pessoal adora, né, conhecer nas minúcias. Vamos lá então. Bom, pessoal, segura? Então vamos embora. Então vamos lá, pessoal. A gente está apresentando aqui na Fenatran um e-Actros 400 6x2, tá? Então é uma versão que a gente fala que ela tem 400 km de autonomia, tem 4 packs de bateria de 400 kW. E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali dos motores e todas as características. Na dianteira, semelhante a um Actros, sistemas de segurança, sistema ABA 5, câmera de leitura de faixa, sensor de chuva, sensor de luz, mesmo sistema dos nossos veículos. E também a gente tem a opção também do farol de LED nos veículos. Aqui a gente está com farol halógeno, mas também tem a versão dele em LED também. Vamos para a lateral aqui para a gente apresentar para vocês um pouquinho aqui o nosso caminhão. Semelhante ao Actros já conhecido, a gente também conta com a Mirror Cam disponível no veículo. E aí a gente fala com vocês agora sobre qual a diferença de um caminhão que tem um sistema de combustão interna e um veículo totalmente elétrico. Lembrando, o e-Actros é totalmente elétrico. Então, não existe mais motor a combustão, não existe mais transmissão automatizada como no veículo convencional. Tá, então explica pra gente o que é um espaço oco, o que está aí no lugar do motor embaixo da cabine? Legal. Aqui embaixo da cabine existe todo um conjunto de hardware e software que a gente fala. Então eu tenho alguns sistemas de controle da bateria, aquecimento do líquido de arrefecimento das baterias, porque elas trabalham em uma temperatura ideal. Então eu tenho sistemas de aquecimento do líquido de arrefecimento, eu tenho sistema de ventilação. Tem radiador o caminhão? Tem, porque eu preciso controlar a temperatura das baterias, por exemplo, tá? Além disso, eu tenho alguns módulos de controle para fazer o controle de todo o conjunto das baterias aqui também. Vem comigo. Então, ali embaixo, semelhante a um veículo convencional, eu tenho duas baterias de baixa tensão que controlam o conjunto de alta tensão, que são esses packs de bateria aqui, tá? Então, basicamente, cabos laranja a gente sempre determina, isso aí já é uma convenção mundial, cabo laranja alta tensão. No caso do nosso caminhão, nós temos baterias de 400 watts de potência. Perdão, 400 volts de tensão, corrigindo, né? Cada pack tem aproximadamente 115 kW. Se a gente soma aqui, eu tenho 460 kW. Mas a gente faz a capacidade de armazenamento e o que é útil. Cada uma entrega 105 kWh. A gente consegue, então, a gente tem 420 kWh disponível pelas baterias. Dando uma autonomia no caminhão, nesse caso de 4 packs, 400 km de autonomia, tá? A gente tem 5 versões do e-Actros disponíveis. Temos a rígida 4x2, temos a rígida 6x2, uma versão rígida 6x2 com a possibilidade de conectar um trailer para rebocar e lançamos agora no IAA, lá em Hanover, a gente lançou também o cavalo mecânico 4x2, com autonomia entre 300 km e 400, dependendo da versão aí. Motores elétricos para ar-condicionado, motor elétrico para o sistema de compressão de ar, para o sistema de freio, até mesmo para uma transmissão que ele possui. A gente vai falar do eixo elétrico também. Direção hidráulica tem motor elétrico, ou seja, o veículo tem um conjunto de motores elétricos para acionar vários sistemas dele aqui. Tá bom? Vem comigo, mais um pouquinho. Vamos lá, o que tem mais para a gente ver? Aqui atrás está o que a gente chama também uma obra de arte que a Mercedes-Benz fez. Aqui a gente tem o nosso e-Axle, né? O nosso eixo eletrificado. Esse conjunto inteiro aqui
A nossa engenharia foi capaz de pegar um eixo convencional, desenvolveu a parte dianteira com os motores elétricos e aí a gente anexou tudo ali. Colocamos então o nosso eixo elétrico, esse eixo elétrico é da Mercedes-Benz, tá? Não é nada externo, é nosso. E qual que é a vantagem do eixo elétrico? Eu consigo colocar baterias com um pacote maior, com maior autonomia para o nosso caminhão. Então a gente consegue esses 400 km de autonomia aí. Essa é a vantagem. E aí lembrando, poxa David, 400 km, como que vai funcionar isso aí? Claro que depende da operação, depende de temperatura externa, depende do modo de condução do motorista, de carga. Só que o nosso sistema, e como a maioria dos veículos elétricos, ele tem a capacidade de regenerar a bateria. Então, numa frenagem, ao invés do motorista pisar no freio, se ele tira o pedal, se ele tira o pé do pedal do acelerador e aciona a função One Pedal, o veículo já começa a regenerar no deslocamento. Então a gente começa a aumentar a autonomia. Nesse pack de baterias, de 20% a 80% eu consigo carregar numa tomada de 160 kWh, eu tenho autonomia de 20% a 80% em 1h40, tá? No carregamento de corrente contínua. E a gente vai lá para o outro lado para mostrar a tomada para vocês. Tá bom, deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque você mostrou o eixo elétrico, né? Ou seja, onde o motor está atuando. Ele é integrado com alguma transmissão? Ela é separada? Como que funciona no esquema Mercedes-Benz? Legal. O nosso eixo elétrico, pessoal, ele tem 2 motores elétricos e esses motores elétricos vão ligados a uma transmissão de 2 marchas. Uma marcha com uma redução maior para me permitir ter a força para a arrancada, para eu ter o torque de arrancada, e aí depois eu tenho uma segunda marcha para o veículo ter um deslocamento e também gerar uma economia na capacidade das baterias. Então existe sim, dentro desse eixo eletrificado, uma caixa de transmissão de 2 marchas também. E lembrando como curiosidade que num veículo elétrico não existe necessariamente uma marcha ré, porque ele gira ao contrário. Exatamente, é isso aí. Então, se eu tenho 2 marchas para frente, automaticamente eu tenho 2 marchas para trás também. Eu tenho 2 velocidades com o veículo aí na marcha ré. Olha só o que é tecnologia. David, vamos dar a volta então? O que você tem para mostrar do outro lado? Vamos lá, vamos fazer com vocês um resumão de como funciona o fluxo da força. Então, quando o motorista pisa no acelerador, da onde que vai a energia, para onde que passa, tudo mais. Quando o motorista acelera, um conjunto de módulos pede para que as baterias mande o que a gente chama de corrente contínua. Quando ele manda a corrente contínua, passa por essas 2 peças, desses 2 componentes. A gente tem um inversor aqui e o outro inversor na parte de baixo. Cada um deles está ligado no motor elétrico, que converte a energia contínua das baterias em energia alternada para deslocar esses motores. E aí o motor começa a deslocar, o veículo entra em movimento. Quando o veículo, eu piso no freio ou ativo a função de regeneração, o que acontece? Os motores elétricos mandam energia alternada para o inversor converte a energia contínua e carrega as baterias do nosso veículo. Ok. E acaba por aqui? O que mais tem visualmente para a gente mostrar para o público? A título de curiosidade, o nosso veículo, esse modelo, a gente tem a tomada de carregamento de corrente contínua, que recebe até 160 kW de potência aí, tá? Como eu falei, permitindo aí de 20% a 80% do pack de baterias no carregamento em 1h40 desse modelo aqui. Legal? Pessoal, um detalhe bem interessante é que o veículo elétrico, ele possui muito menos componentes que um veículo a combustão. Só que ele me traz outras vantagens. Quais são? Redução do desgaste dos sistemas de freio, eu tenho um controle maior do desgaste dos pneus, eu não tenho aqueles custos com troca de fluidos e alguns outros itens do veículo. Então a gente traz essa vantagem também. E um detalhe bem interessante que eu gostaria de falar para vocês, né, eu não sei se foi informado, mas a gente está trabalhando com um sistema de consultoria ao redor do veículo. Então eu não entrego apenas a chave do caminhão. A gente vai ao nosso cliente, levantamos a operação, qual é a carga, tudo sobre esse cliente, estudamos e desenvolvemos a solução completa. A infraestrutura para o cliente,
como que vai ser a operação, até o treinamento do motorista, a gente também está envolvendo nisso aí. Sim, precisa ser um treinamento específico para o veículo elétrico. E o seguinte, e com relação ao peso, porque a gente sabe que não tem esse monte de componentes, mas as baterias são pesadas também. Ela é equivalente a um veículo a diesel em termos de peso, muda, você perde em capacidade de transporte de carga. O que muda nessa parte? Claro que dependendo da operação, o conjunto elétrico, sim, ele passa um pouco o peso de um veículo convencional a combustão, tá? Só que o que a gente tem informado aos nossos clientes? E como eu falei, a gente tem 5 versões. Então ele não precisa pegar o veículo mais completo com mais specs. Se a sua operação, o seu foco é numa curta distância, uma distribuição urbana, por exemplo, eu pego a versão com menos specs de bateria e eu consigo uma carga maior líquida dentro do veículo. Se eu preciso de uma maior autonomia, eu reduzo a carga líquida e aí eu consigo ter uma maior autonomia no deslocamento do veículo aqui, né? Então existe essa diferença entre como que o cliente vai estruturar um veículo elétrico. Por isso que a gente tem trabalhado muito bem também a consultoria ao redor do veículo elétrico para explicar se é vantajoso ou se não é. Exatamente, obrigado pelos esclarecimentos. Mais uma vez aqui no canal MTED. Pessoal, lembrando que a gente precisa de cada um de vocês, do apoio de vocês para o canal continuar bombando. Então se inscreva no canal, clica no joinha, deixa seu comentário e ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!